vocação de Vitor Coelho manifestou-se ainda na infância, influenciada por uma forte tradição familiar e comunitária de fé. Aos 11 anos, trouxeram-no para ingressar no seminário e se tornou então um símbolo de dedicação e serviço. Vemos que sua jornada de fé e aprendizado começou muito cedo. E hoje nós estamos aqui com o irmão Mário também para falar sobre a formação do apóstolo de Aparecida. Irmão, tem registros aí de como foi Padre Vitor na questão da formação, como é que foi nos estudos? Tem registro disso? Tem um livro que traz a biografia dele passo a passo, desde que ele estava nas ruas de Sacramento, né? Então é muito interessante a gente ver, porque a gente vê que o chamado de Deus para a vida religiosa, ela vai acontecendo aos poucos e conforme Deus vai modelando, né? Não é a pessoa que se modela, é Deus que vai transformando a pessoa e vai dando a ele os conhecimentos. Tanto que, como eu já disse, a primeira pergunta, quando ele chegou no seminário, uns dias depois, o padre formador perguntou: você quer ser padre? Eu disse: não. Não veio por vontade própria, né? Não. Eu não vim por vontade própria, eu não quero ser padre, eu sou muito estiloso, eu sou isso, sou aquilo. Ele colocou a vida dele, né? Aí o padre, cauteloso, então falou: então vamos terminar um pouco, espera quem sabe, né? Aí quando o padre resolveu mandar ele embora e foi lá conversar com ele, ele falou: agora eu quero. Por quê? Porque ele viu que no seminário ele tinha bons companheiros, ele tinha boas amizades e ele viu que ali era um lugar de oração. E aí Deus foi colocando no coração dele, né? E ele aprendeu desde cedo a amar Nossa Senhora, devoção a Nossa Senhora. Então ele colocou nas mãos de Maria Santíssima a sua vida, a sua formação, a sua família, e a partir dali ele foi transformando, né? Aí ele fez os primeiros estudos aqui no Colégio Santo Afonso, que ainda não era chamado Seminário Santo Afonso, era Colégio Santo Afonso, que funcionava ali onde está o Hotel Recreio hoje, né? O antigo Hotel Recreio, da Galeria Recreio. E ali ele foi crescendo e foi vendo o exemplo dos padres, dos irmãos, dos seminaristas que já eram de maiores, né? E aí ele foi crescendo esse amor a Nossa Senhora. Isso que é o mais importante, porque quando ele pegou a Nossa Senhora, fala lá na biografia dele que é o seguinte: quando ele apegou com Nossa Senhora, todas as dificuldades ele recorria a Nossa Senhora. E Nossa Senhora acalmava ele. E ele continuava a sua missão. Então ele fez os primeiros estudos aqui no Colégio de Santo Afonso. Depois ele foi transferido para Gars, na Alemanha, para fazer os estudos finais, que seria o final da filosofia e a teologia. E lá ele não teve dificuldade, porque ele tinha inteligência de sobra, ele tinha uma oratória invejável, ele tinha uma memória fantástica, né? Quer dizer, ele tinha todas as qualidades de um grande missionário e o pessoal começou a colocar fé nele. Ele falou: esse aqui vai ser um grande missionário, porque ele tem qualidade, né? Tanto que uma vez chamaram ele esse padre esse candidato, o Vitor, tem muita santidade. Ele falou: santidade não, carisma, não confunda carisma com santidade. Santidade eu não tenho, eu tenho carisma, né? Isso é interessante, né? Porque a humildade da pessoa não querer ser santo, não querer ser santificado, porque ele achava, tem uma passagem que até gravou aqui na Rádio Aparecida, quando eu trabalhava aqui, ele dizia: eu achava que eu não servia para ser padre porque eu fiz muita besteira quando era moleque. Olha, né? Olha os caminhos de Deus na nossa vida, né? Os caminhos de Deus, né? E aí ele foi crescendo e na formação mesmo, antes dele ir para a Alemanha, ele dizia: olha, eu preciso muito trabalhar com essas crianças pobres porque eu quero dar a elas a oportunidade que eu não tive. E eu quero dar essa oportunidade para essas crianças que não têm oportunidade de educação, de saúde, né? Porque ele lembrava o tempo que ele ficava na rua e o que ele fazia, né? Irmão, podemos dizer que talvez os principais desafios do Padre Vitor durante a formação foi também controlar o seu temperamento, encontrar ali um equilíbrio para viver com o seu temperamento, não deixar de ser ele, mas ao mesmo tempo também ser uma pessoa mais próxima no caminho da santidade? Quando eu disse que ele apegou a Nossa Senhora, então ele tinha assim já tinha uma espiritualidade completamente daquela do Vitinho, que ele veio para o seminário, né? Ele começou a acreditar em Nossa Senhora. E ele fala:
todas as vezes que eu tinha dificuldade no seminário, que eu sentia triste, sentia abandonado, eu colocava nas mãos de Nossa Senhora e tudo passava e eu continuava a minha vida, né? É interessante isso, porque quando você coloca nas mãos de Deus e nas mãos de Nossa Senhora, tudo dá certo. Sem dúvida. A gente precisa acreditar. Sem né? dúvida, sem dúvida. E como é que foi a ordenação de Padre Vitor? Ele ordenou na Alemanha, né? Lá ele fez os estudos de teologia e lá ele ordenou. Passou uns tempos, ele trabalhou um pouco lá, aí ele volta para o Brasil. E aqui ele continuou a sua preparação para as missões, que naquele tempo chamava segundo noviciado, né? Aquele treinamento para ingressar, porque o padre, quando ele ordenava naquela época, ele não podia ir direto para a missão como é hoje, né? Então tinha um tempo de preparação, um tempo de espiritualidade, para que... Mas como ele tinha uma facilidade incrível de memória, de oratória e de entendimento das coisas, ele sempre falava nos sermões dele, assim, com muita tranquilidade e uma linguagem que todo mundo entendia, da criança pequena ao adulto, né? Era assim uma linguagem universal. Isso ajudou, isso que fez com que ele pegasse fama e conseguisse a evangelização por esse mundão de Deus, né? Com certeza, né? E a formação de Padre Vitor Coelho foi fundamental, sem dúvida nenhuma, para moldar o sacerdote que ele se tornou, né? Seu legado de fé, serviço e dedicação continua a inspirar muitos até hoje. E aqui entendemos um pouco desse processo de formação e também da caminhada de Padre Vitor Coelho, apóstolo de Aparecida. A gente se encontra num outro momento.